Olá, igreja, bom dia. Aqui é Pastor Mário. Hoje, dia 31 de janeiro de 2021, vamos à nossa reflexão do dia. Hoje dividiremos ela em duas partes. A primeira parte pela manhã, a segunda parte à noite. Para isso, eu te convido a fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: A Torre de Babel. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar? Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Abençoa ela nos nossos corações, nas nossas mentes. Eu te peço, no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Nossa reflexão do dia tem o seguinte tema: cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Quando a gente lê esse texto, a gente para e pensa nisso, que a gente tem que ter cuidado com o orgulho, porque ele é terrível. A gente vai ver como isso acontece. Em primeiro lugar, cuidado com o orgulho, porque ele nos faz confiar demais em nossas próprias forças. E para isso eu quero convidar você a ler novamente os versos 3 e 4, onde é dito assim: E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Mas essa primeira parte aí da organização deles, um fala para o outro: vamos agora nos unir, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre. Talvez isso não fique bem explicado aqui, parece que é um grupo de pessoas, um está falando para o outro isso, vamos fazer isso, mas isso não significa que eles não tinham uma organização, um planejamento e uma liderança fortíssima. E eles tinham. Como é que a gente sabe disso, pastor? Quando a gente lê lá o capítulo 10, os versos de 6 a 11, onde é dito assim, no capítulo 10, do verso 6, os filhos de Cã foram Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Sebá, Vilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calar. Vou parar por aqui. Então, o início foi Babel, ele estava ali na planície de Sinar, e ele estava ali iniciando essa cidade. É justamente o que a gente vê no capítulo 11. Em toda a terra havia apenas uma língua, uma só maneira de falar. Os homens partiram para o Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar,
e habitaram ali. Então eles se organizaram, mas eles tinham uma liderança forte. Eles tinham a liderança de Nimrod. Então, eles tinham uma liderança forte, eles tinham organização, eles tinham os recursos. Isso nos mostra que ter uma boa liderança, ter uma organização, ter o trabalho em equipe é algo bom. Porém, não é o suficiente. Porém, não é o primordial. O primordial é o temor ao Senhor. É a gente estar quebrantado na presença do Senhor. Porque eles tinham tudo isso, eles começaram a se orgulhar. E isso é perigoso. Cuidado com o orgulho, ele nos faz confiar demais nas nossas próprias forças. Em segundo lugar, cuidado com o orgulho, ele nos faz esquecer das orientações de Deus, né? O verso 4 diz assim, disseram, venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ora, por que será que eles não queriam ser espalhados por toda a terra? Será que não é porque lá no capítulo 9, verso 1, Deus tinha falado com eles, com os seus antepassados que saíram da arca, né? Noé, os seus 3 filhos e as suas esposas, e ele fala assim, Deus abençoou Noé, capítulo 9, verso 1, e os filhos dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. O que eu estou entendendo aqui quando Deus fala, se multipliquem, sejam fecundos e encham a terra, toda a terra, né? Vocês vão crescendo, à medida que vocês forem crescendo, vocês vão ocupando outros territórios, vão se espalhando, porque a terra não vai suportar ter todos vocês no mesmo lugar. Então, muito provavelmente, lá no capítulo 11, quando ele fala assim, a gente não vai querer ser mais espalhado, isso já era uma rebelião contra Deus. Isso era dizendo assim, eu não quero seguir essa orientação porque nós somos fortes, nós temos uma boa liderança, nós temos uma boa equipe, nós estamos juntos, nós não precisamos de Deus. Isso é orgulho. Quando a gente se orgulha demais, a gente esquece das orientações de Deus, a gente esquece da palavra de Deus. Eu e você não podemos nunca esquecer da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos traz vida, é a palavra de Deus que nos traz o conhecimento de Cristo Jesus. E é Ele quem retira os nossos pecados, é Ele quem nos salva e quem nos traz para perto de Deus. Eu e você não podemos esquecer nunca as orientações de Deus para a nossa vida. Então, cuidado com o orgulho. Em primeiro lugar, ele nos faz confiar demais nas nossas próprias forças. Cuidado com o orgulho. Em segundo lugar, ele nos faz esquecer as orientações de Deus. Agora, pela manhã, a gente vai parar por aqui e à noite a gente continua, tá bom? Mas cuidado com o orgulho. A gente tem que confiar em primeiro lugar em Deus, depois nas nossas forças. A gente deve confiar em primeiro lugar em Deus e fazer planos de acordo com a vontade de Deus, não esquecer a sua orientação, não esquecer a sua palavra. Assim estaremos fazendo a vontade dele e servindo a ele de coração quebrantado e honrando o seu sacrifício na cruz quando morreu por nós, porque somos fiéis, porque estamos buscando a ele de maneira sincera. Um beijo grande no seu coração, que Deus abençoe o seu domingo.